dia, queridos. Bom dia, amados da Cristã Viva. Bom dia você que nos assiste pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão, à nossa celebração. Que você aí no seu lar, junto com seus familiares, seu coração seja cheio nessa manhã, cheio de alegria, de fé e de esperança. Que o Espírito Santo fale com vocês aí na sua casa, nessa manhã, através dos louvores, através da palavra que será ministrada. Sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está nos abençoando, e do mesmo jeito aí na sua casa, faça do seu lar um lugar de adoração, um altar de adoração ao nosso Deus, amém? Vamos orar e vamos entregar este momento ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos, ó Deus, diante da Tua presença. Senhor, a Tua presença que nos envolve, a Tua presença que nos atrai, a Tua presença que nos traz paz. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos essa celebração nas Tuas mãos, no Teu altar, ó Pai. Deus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Receba nesta manhã a nossa adoração, Pai, e cada vida, Senhor, que está assistindo, cada pessoa, Senhor, que está na sua casa, seja, Senhor, impactada nesta manhã, através dos louvores, através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, visita corações nesta manhã, e que o Seu nome, Pai, seja exaltado, que o Seu nome seja elevado nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus. Rocha inabalável, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz nos chamando. Guia-nos, Senhor. Queremos mais. Queremos mais. Queremos ir mais fundo, Pai. Queremos ir mais fundo, Pai. Queremos ir mais fundo, além do que nós já estamos, Senhor. Nós temos sede de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome somente em Ti descansarei. Eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Eu sou Teu e Tu és meu. Tu és meu e eu sou Teu. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, acima de todo nome está. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Queridos, levante as suas mãos agora onde você estiver. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Vamos pedir a Ele que venha estar conosco e nos orientar em tudo que fizermos e onde estivermos. Que você possa falar ao Senhor aquilo que você necessita nessa manhã. Falar ao Senhor aquilo que o seu coração anseia por Ele. Talvez você tenha um problema a colocar nas mãos dEle. Talvez você tenha simplesmente que agradecer. Mas eu peço a você que ore. Ore pela tua família. Ore pela tua igreja. Ore por aquele que se encontra no leito de dor. Ore por esse país. Nós estamos passando um momento difícil e nós precisamos que o Senhor venha dar direcionamento e sabedoria àqueles que governam esta nação. Feche os teus olhos agora, onde você estiver. Feche os teus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã para bendizer o teu nome e ter momentos, Pai, ricos em ti, celebrando ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e dizendo ao Senhor que tu és o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, dizendo ao Senhor que somente em ti descansaremos, ó Pai, somente em ti encontraremos refúgio, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Tudo está em suas mãos e nada acontece sem a tua permissão. Senhor, neste momento eu venho clamar por todos aqueles que estão assistindo, ó Pai, esse culto essa manhã. Deus, como faz falta estar perto, ó Deus, de cada um, poder abraçá-los, poder, Senhor, aleluia, dar as mãos, ó Pai, e levantar um grande clamor ao Senhor. Mas, Senhor, mesmo longe, os nossos, aleluia, espíritos, Senhor, se encontram em uma só voz, clamando ao Senhor e pedindo que o Senhor venha a tomar conta, Pai, de todas as situações.
tomar conta, ó Deus, aleluia, daquele que precisa, Senhor, de algo na área da saúde, Senhor, daquele que precisa resolver algum problema, alguma ação judicial, Senhor, aquele que perdeu o seu emprego, aquele que está passando por momentos difíceis na área financeira, Pai. Eu peço que o Senhor venha tomar conta, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Mas antes, Senhor, eu peço que o Senhor venha tocar o nosso coração e que a cada dia nós possamos encontrar em Ti a razão verdadeira para a nossa, Senhor, aleluia, jornada nessa terra. Que nós possamos entregar nas Tuas mãos a nossa vida verdadeiramente, e que tudo, Pai, que fizermos seja honra e glória para o Teu nome, Senhor. Pai, nesse momento eu também clamo, Senhor, aleluia, pelas pessoas, Senhor, que estão, aleluia, na frente desse país, pelo presidente, pelos governadores, Senhor, deputados, senadores, todos aqueles, Senhor, aleluia, que dirigem, ó Pai, esta nação. Pai, venha dar sabedoria, venha dar entendimento, venha dar, Senhor, aleluia, tranquilidade, Pai, para resolver da melhor forma possível esse momento tão difícil que o nosso país tem passado. Senhor, venha, Pai, tomar conta de todas as coisas. Já sabemos que essa maré, Senhor, tem passado, ó Pai, mas ainda existe muita gente sofrendo. Então, Senhor, visita aquele hospital, visita aquele que está isolado, Pai, em sua casa. Senhor, dá o refrigério, dai, Senhor, a esperança e dai o conforto que somente o Senhor pode dar. Pai, ajuda-nos, Senhor, fica conosco todos os dias até a Tua volta. Essa é a minha oração, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Bom dia, queridos, que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu quero nesse momento orar pelos dízimos e pelas ofertas. Eu quero dizer que nesse tempo também é muito importante nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor nas nossas contribuições, nos dízimos, nas ofertas, para que a obra do Senhor continue com força, continue falando da palavra de Deus, estendendo as mãos às pessoas necessitadas, que isso é muito importante. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Então, eu quero orar com você que tem sido fiel, e você também que gostaria de fazer uma contribuição para este ministério, para esta obra. Está aí os dados bancários, que você possa sentir a vontade para abençoar o reino de Deus, e com certeza abençoará vidas em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por todos aqueles, Deus, que o Senhor tem levantado, Pai, como, ó Deus, ofertante, dizimista, contribuinte desta obra, e também, Senhor, com a intenção, a disposição de abençoar vidas, porque a nossa generosidade transforma vidas. Por isso, Pai, eu quero orar por todos nessa manhã e te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Que você seja muito abençoado. Nós vamos continuar nessa manhã na segunda mensagem dessa série, o que Deus quer nos revelar sobre o coronavírus. Então, nessa manhã eu quero falar sobre a abominação moral e também o seu juízo. Abominação moral que com certeza traz consequências, ok? E o juízo de Deus diante de tudo isso. Estamos falando sobre esse tema e não de maneira assim fechada sobre apenas o coronavírus, mas muitas coisas, queridos, estão acontecendo no nosso mundo, muitas coisas estão acontecendo no nosso planeta, e nós precisamos prestar atenção e discernirmos o tempo. Precisamos prestar atenção o que está acontecendo, porque estamos inseridos nesse mundo, e muitas coisas o Senhor tem falado ao coração de muitas pessoas, ao nosso coração, não é? Na igreja, Deus tem levantado a igreja como a voz profética, continuando a missão dele nessa terra. E hoje, pela manhã, eu quero falar sobre o tema abominação moral e o seu juízo. Eu quero ler um versículo que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está em ação, Deus não cochila, Deus não dorme, Deus está ativo, o reino de Deus está ativo. Também eu quero ler um texto com todos, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz assim: nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus tem vontade, Ele realiza. Nós falamos a semana passada que o que Ele fala, Ele zela pela sua palavra e Ele cumpre. E nessa manhã nós vamos falar sobre os propósitos de Deus diante desta pandemia. Você sabe qual é o propósito de Deus nessa pandemia, nesse momento que temos vivido de isolamento social? Nós tivemos a notícia, não é, que agora em fases tudo vai começar a voltar ao normal, mas é na verdade um novo normal, porque com certeza tanto a sua família, a igreja, seu trabalho, seu convívio, as pessoas, né, os lugares não serão iguais, serão diferentes. Mas nós temos agora a oportunidade de fazer melhor do que estávamos fazendo, sermos melhor do que éramos antes até desta pandemia. Então, nessa manhã eu quero falar sobre isso, sobre os propósitos de Deus, sem qualquer tipo de prepotência, queridos. Eu apenas quero passar, transmitir, instruir, não é, discipular, falar sobre esse tema tão difícil, na verdade, mas ao mesmo tempo abrir o coração para entender, discernir, buscar esse discernimento do que realmente Deus quer falar e quer fazer nas nossas vidas. Então, antes de responder essa pergunta, quais são os propósitos ou qual é o propósito de Deus diante desse momento, nós temos que entender algumas coisas de antemão. Nós temos que entender que nós não temos respostas para tudo. Nós não temos respostas para tudo comparada, não é, à soberania de Deus. Nós não temos respostas, nós não sabemos nada diante da presença, diante do poder, diante da soberania de Deus. Nós, seres humanos, nós somos finitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, condicionados a pensar e agir diante do momento, do contexto que nós estamos vivendo. Então nós damos as nossas opiniões de forma racional, cheias de justificativas próprias e também tentando defender as nossas preferências. E diante disso, a palavra de Deus nos orienta, que diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A Bíblia diz, o sábio Salomão diz: confie no Senhor, discirna o que Ele está fazendo, discirna as suas ações, mesmo sendo limitados. Deus, eu acredito nisso, Deus revela aos seus filhos a sua vontade, a sua vontade. Então, nós precisamos entender que nós não sabemos tudo, mas o Senhor não deixa os seus filhos enganados. Ele mostra, Ele revela, e um canal direto que nós temos acesso para começarmos a discernir o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, é a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero dizer para você, muito importante, é que Deus tem os seus desígnios. Ou seja, o que é isso, pastor? É que Ele escolhe, Ele determina, Ele nomeia, Ele mostra, Ele revela, Ele traz a sua vontade, o seu querer, e é explícito para todos. Olha só
o que a palavra diz em Romanos 11:33. Fantástica essa palavra. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. O que é algo insondável? É aquilo que não pode prescrutar, não é? Perscrutar, aliás. Perscrutar. É inexplicável, é incompreensível. Olha só o que a palavra diz: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que é isso? É algo que é impossível de ser investigado, compreendido. Muitas pessoas estão buscando respostas, muitas pessoas estão buscando algo de conhecimento, algo que estão querendo saber, querendo garimpar os mistérios de Deus. Se Deus não quiser revelar, Ele não revela. Mas a verdade é, queridos, que nós temos a certeza de que aqueles que andam com Deus, aqueles que obedecem a Ele, aqueles que querem realmente viver a sua vida plena e de forma diferente, buscam nele direções para suas vidas, buscam nele a certeza de que Ele sim tem os seus juízos, não é? De maneira inexplicável, não é? E também os seus juízos, que eu já falei, e também a sua mente, a sua forma de agir. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Eu convido você nessa manhã a já orar ao Senhor para que Ele coloque esse desejo no seu coração, de que eu e você possamos trilhar o caminho dele e não os nossos próprios caminhos, porque os nossos próprios caminhos nos levam a lugares de abismos, mas o caminho de Deus é sempre um caminho de amor, de fé, de segurança, de certeza, e que nos leva a um bom lugar, com certeza, com certeza. Então, eu preciso fechar isso com você. Não tem como nós conhecermos os propósitos de Deus com a mente que temos natural, com os olhos que temos naturais, mas sim com uma fé inteligente, mas uma fé que me faz buscar e compreender qual é o caminho dele, qual é a vontade dele. E de como pastor, que eu consigo isso? Na intimidade, buscando a presença dele, ok? Então, nós vamos continuar falando sobre esse tema, e é justamente, queridos, por isso que nós não temos essas respostas definitivas aos propósitos eternos de Deus, não é? Então, por que está acontecendo tudo isso? Por que Deus até permite que muitas pessoas sejam acometidas desse vírus? Muitas calamidades, muitas coisas estão acontecendo no nosso mundo, que parece que Deus não está vendo, não é? Parece que as pessoas estão cada vez mais sofrendo e não tem um final diante disso. Justamente por essa razão que Deus me fez estudar, orar e falar com você e te ajudar a crescer nesse aspecto, não é? Em relação a entender um pouquinho, tentar entender um pouquinho o porquê disso. Queridos, eu sei que eles têm os seus propósitos. Eu sei que o Senhor tem os seus propósitos eternos e cabe a nós discernirmos o tempo e os sinais do que está acontecendo, porque Ele está deixando tudo explícito. Existem situações que na palavra de Deus já está escrita para nós discernirmos, já está lá escrito, não é? Está ali testificando que muitas coisas que já aconteceram foram ditas, que muitas coisas que ainda vão acontecer já estão escritas para nós discernirmos.
Então, eu vou tentar te ajudar nessa questão a compreender um pouco mais. Eu tenho certeza que Deus está dando ao mundo, assim como em todas as calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do pecado. O que deixa Deus mais triste, o que deixa Deus mais triste diante desse cenário, é a abominação moral que o mundo está vivendo. É o pecado. Então, de fato, o pecado é o motivo de toda a miséria física existir. Olha só, no livro de Gênesis, ali no comecinho, no capítulo 3, eu não vou ler aqui, mas apenas te dizer algo. No capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 19, Deus mostra, a palavra de Deus nos mostra a origem da devastação moral, da devastação e a miséria global que foi instalada na humanidade. Fala-se sobre a queda, o relato da queda do homem e da mulher. Então, diante disso, o apóstolo Paulo também resume isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte espiritual, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então você percebe que tudo é uma consequência, que tudo isso também está diante de um plano eterno, não é, de Deus. O mundo está deformado e quebrado desde então, depois da queda. O mundo ficou entrelaçado com o mal, com os desastres, com as doenças, com as frustrações, com tudo que está acontecendo. Mas Deus, Ele é perfeito, mas o pecado deformou, arruinou tudo. Então nós não podemos ver as calamidades de uma maneira natural, mas sim como um juízo de Deus que vai permeando pelo pecado no mundo. Então é uma consequência. Olha o que diz Romanos 8, 20 e 22. Olha só, para dar base naquilo que eu estou dizendo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Uau! Olha só, isso são efeitos do pecado devido à queda. Devido à queda. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O juízo de Deus, ele vem para todos. Não é porque você está na igreja, que você conhece até Jesus, você até lê a Bíblia, você tem um bom coração, não é? Você frequenta uma igreja ou uma religião. Isso não te exime, isso não te ausenta do juízo de Deus. Mesmo, enfim, todos passarão pelo juízo de Deus. Deus está julgando, mas entenda que neste julgamento haverá um juízo final, um julgamento final, mas o juízo nós estamos vivendo enquanto nós estamos nessa terra, mas ainda podemos contar com a graça do seu Filho Jesus, ainda podemos contar com o arrependimento de coração, com o quebrantamento do Espírito, com a entrega a Jesus, e isso sim faz com que Ele nos perdoe, que haja em nós uma absolvição espiritual. Mesmo assim, queridos, diariamente nós devemos pedir perdão para os nossos pecados, entender que a vida com Cristo, uma vida com Jesus, é uma vida de entrega, de doação, é uma vida de arrependimento, ok? Então, olha, nós lemos em Romanos o que é realmente isso. A criação está sujeita à vaidade.
ela está sujeita por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da sua inclinação para as coisas da carne, não é? Então isso nós devemos nos submeter a Deus, nos submeter à vontade de Deus, e assim seremos muito abençoados. Então o juízo, ele vem para todos, até para os seus filhos. O juízo, ele vem para todos. Deus tem um plano extraordinário para uma nova criação, e a Bíblia diz que ele enxugará dos olhos toda a lágrima, que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Como diz Apocalipse 21, versículo 4, ele enxugará dos olhos toda lágrima, mas por enquanto nós estamos chorando, por enquanto nós estamos nesse mundo, então, e também estamos sob o juízo dele, todos os dias. Deus não poupa nem os seus filhos por causa da queda. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos, e Ele deseja que os seus filhos o adorem de forma voluntária, com desejo de agradar a Ele, não é? Então, escute bem isso, cristãos são atingidos por enfermidades, cristãos são atingidos pelas perdas, cristãos têm faltas, cristãos passam por dificuldades e também por pandemia. Então, meus queridos, a todos que nos assistem nessa manhã, a diferença para o cristão é algo tão especial, porque o cristão é aquele que aceita o governo de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que aceita o governo de Deus e abraça o amor dele, entende que tudo isso faz parte de um plano supremo e eterno de Deus. Nós morremos como qualquer ser humano. Nós não temos uma capa de Superman, não é? As mulheres não têm uma espada ou algo desse tipo, né? Como a Mulher Maravilha. Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos. E como seres humanos, também padecemos. Então, mas para aqueles que estão em Cristo, olha só a palavra de esperança. Para aqueles que estão em Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. O partir desta terra é estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Então nós não podemos esquecer que temos um adversário. Fique comigo, preste atenção. Nós não podemos esquecer isso, que temos um adversário que ele é real, mas ele é limitado. Por que é limitado? Ele sem dúvida está envolvido com tudo que está acontecendo, porque o desejo dele, de Satanás, é desfocar a glória de Deus, é roubar a alegria das pessoas, é fazer com que as pessoas percam o seu propósito de vida e sejam vivam como sendo uma manobra, não é? Uma manobra em massa, sofrendo, murmurando, vivendo as suas vidas de qualquer jeito, não é? Então, ele sim, ele é real, mas ele é limitado, ele aprisiona, ele engana, ele fere com enfermidades, mas Satanás, presta atenção, ele está preso na coleira que está nas mãos de Deus. Escute isso, ele não age sem a licença de Deus. Para Satanás agir na vida de um cristão, ele precisa pedir ordem a Deus, ele precisa pedir a ordem de Deus, a permissão de Deus. Olha só que sensacional isso, ele age apenas com a permissão de Deus, e ele age de forma limitada. Você lembra da história de Jó? O que aconteceu com a história de Jó? Entre ali um diálogo, é muito conhecido isso, e Satanás diz, olha, deixa eu tocar na vida de Jó, do seu servo. Deus diz para ele, olha, você pode tocar, mas não acabe com ele, eu não permito isso, você só toca nele.
Ah, mas se eu tocar, Satanás disse para Deus, você vai ver o que vai acontecer, ele vai te deixar. Deus tinha certeza que Jó não o deixaria. Por quê? Porque conhecia o coração, conhecia a vida de Jó. Se Deus olhasse para você, olhasse não, se Deus que está vendo você, tivesse uma conversa dessa, até com o inimigo das nossas almas, deixa eu tocá-lo, para ver se ele vai. Será que precisava de muita coisa, queridos, para nós logo? Não, eu desisto, eu paro com tudo, eu saio da igreja, eu largo Jesus, tudo bem, tudo está muito difícil para mim. Não, queridos, não. Essa é a vontade de Satanás, porque para ele não tem mais salvação, para ele não tem mais a salvação. Então Deus decide a extensão do dano dele. Então Satanás vai só até onde Deus permite, porque ele também não está separado do juízo de Deus, porque Satanás também sabe que ele vai passar pelo juízo, ele sabe disso. Então ele serve o Senhor de forma involuntária, ou seja, Satanás é um servo de Deus. Olha só, mas agora aqui a questão do propósito de Deus em relação ao coronavírus fica mais claro, você percebe? Vai ficando mais claro. Deus trouxe um juízo físico, ou seja, estamos sentindo na pele muitas vezes, porque o maior desejo de Deus é salvar-nos, esse é o maior intuito de Deus, do seu Filho Jesus e do seu Espírito Santo, salvar-nos dessa depravação moral, que vem desde lá da época de Adão, da época de Adão, que Adão e Eva desafiaram Deus e os seus corações se voltaram contra Ele. Então essa síndrome de independência e de preferência, escolha, é um mal espiritual e moral, que vem desde Adão e Eva. Então, queridos, isso é a resposta de Deus à rebelião moral e espiritual que está acontecendo. Deus submeteu o mundo físico também diante de um juízo. Mas entenda, falamos a semana passada, Deus não é mau, Deus não tem prazer na maldade, Deus não tem prazer em ferir os seus, em ferir a humanidade. Tudo isso é consequência do pecado. Então por quê? Por que tudo isso? Porque tudo que acontece de mal revela uma ilustração de quão horrível é o pecado. Tudo sinaliza a rebelião contra Deus, contra o próprio Deus. Nós, queridos, não somos capazes, escute isso, de pensar ou sentir o horror que é o pecado para Deus. Quando alguém prefere as coisas do que Deus, isso fere o coração de Deus. Nós não imaginamos o que é o pecado quando Deus vê e fala assim: eu não criei você para isso. Então traz uma tristeza ao coração de Deus. Nós, quando às vezes não ligamos, muitas vezes entristecer ou desprezar a Deus, quando desprezamos a Deus, muitas vezes fazemos como se fosse algo normal. Mas, queridos, quando passamos por um momento difícil, um momento de desespero, a primeira coisa que fazemos é dizer: meu Deus, me ajuda. A primeira coisa que acontece quando algo de ruim vem, nós somos acometidos por algo ruim na nossa vida, a primeira coisa que fazemos: meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, me ajuda. Mas na verdade, o tempo todo estamos menosprezando Deus, estamos excluindo Deus da nossa vida. Mas quando algo no físico acontece, quando algo acontece ao nosso redor, nós clamamos por Ele. Então, isso tem que mudar. Nós não podemos mais desprezar o Criador. Por quê?
porque isso é repugnante para ele, isso é ofensivo, é abominável. Duvidar dele, ignorá-lo, dar mais valor às coisas do que ele, do que o próprio Deus. Que hoje haja um resgate das nossas almas e nos entregarmos a Deus. O coronavírus é também, nós estamos falando dessa série, é também um recado explícito de Deus. Sabe o que Deus quer dizer para nós esse coronavírus? Acordem, acordem, porque o pecado é assim. O pecado cheira mal, o pecado é horrível, traz morte espiritual. Acordem, é isso que está acontecendo. Então, Romanos 1,18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impunidade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus é justo. Deus é justo, o juízo de Deus vem na injustiça. O juízo de Deus vem quando nessa abominação moral, nessa depravação moral que o mundo está vivendo, e tudo isso é consequência da queda, é consequência do pecado. Quero fechar e concluir nessa manhã com você. Eu não quero trazer peso ao seu coração, não quero trazer dúvida ao seu coração, muito pelo contrário, eu não quero trazer desespero a você. Pastor, estamos então diante de um juízo de Deus. Queridos, discirna isso. Será que hoje você precisa colocar a sua casa em ordem e colocar a sua vida diante do Senhor? Eu realmente, quando há um discernimento, eu me coloco no juízo e entendo o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para agradar o coração de Deus. Nesse momento de pandemia, o que você tem feito? Queridos, deixa eu dizer uma coisa, estamos prestes a voltar, tudo está voltando. É claro que nem eu falei, tudo vai voltar ao normal daqui a um tempo, mas nada será igual. Nada será igual. O que nós devemos fazer como pessoa, você evangélico, você que está na igreja, você que é da nossa comunidade, você que é de outra religião, o que eu quero dizer para você é que você precisa discernir o que Deus quer realizar na sua vida, porque Ele já enviou o seu Filho na cruz, pagando um alto preço por amor a você e a mim. Então, queridos, eu quero dizer boas novas. Você está pronto para as boas novas de Deus nessa manhã? Escute tudo isso, de tudo que eu falei, escute isso. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, morte espiritual para uma vida plena. Queridos, todos nós encerraremos o nosso tempo nessa terra, todos nós, mas escute, prestaremos contas de tudo que fizermos aqui. Então, eu quero te chamar, não com peso, mas eu quero te trazer essa palavra de esperança e de fé, essas boas novas, de que se você ouvir a palavra, não apenas ouvir, mas crer no seu coração, crer naquele que Deus enviou, que é o seu Filho Jesus, terá vida eterna, João 5:24, olha o que diz Romanos 8:1, agora, pois, é agora, nesse momento, não é amanhã, agora, pois, já não existe nenhuma condenação, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Você pode estar em Cristo agora, você pode buscá-lo agora, você pode se reconciliar com Ele agora, você pode aceitá-lo agora, nessa manhã, no dia de hoje, nesse domingo, dia 31 de maio, você pode, 2020, você pode viver essa vida eterna agora. Então, discirna isso. Precisamos levar a sério tudo isso que está acontecendo, mas com uma perspectiva de esperança, de não punição, mas uma perspectiva de esperança. Por isso, há uma oportunidade maravilhosa nessa manhã de você se render a Jesus.
de você se render a esse amor, hoje, agora. Porque fazendo isso, nenhuma condenação, tudo que o inimigo das nossas almas, Satanás, vai pegar e dizer: olha Deus, tudo isso que essa pessoa tem feito, olha só, eu apresento ao Senhor. O Senhor, Deus, vai ver e vai ver o sangue de Jesus. Não há nem condenação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão guardados, aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa manhã você quer aceitar Jesus? Nessa manhã você quer se reconciliar com Cristo, com a igreja? Você quer voltar ao Evangelho de Jesus, a essa vida plena, com propósito, com um destino profético? Deus te ama, o Senhor Jesus te ama e ama toda a sua casa. Por isso, discirna o tempo, busque o Senhor enquanto há tempo, coloque a sua casa em ordem, o seu coração em ordem, a sua fé em Jesus, porque Ele tem vida eterna para você. Quem tem o Pai, quem tem o Filho, tem a vida eterna, diz a palavra. Quem tem o Filho de Deus? Então, é simples. Quer experimentar? Vamos fazer agora. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que quer sim passar a sua eternidade com Cristo? Que quer nessa terra, mesmo diante de problemas, mesmo diante de situações, mas o mais importante de tudo isso é o final. É como você passará a eternidade, ou com quem, aonde você passará a eternidade. Então, o juízo de Deus vem. Tudo isso que está acontecendo é por causa da queda do homem. Vamos orar? Eu convido você nessa manhã a você que quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, ou reconciliar-se com Ele. Vamos orar. Pai, nessa manhã, eu quero orar a todos aqueles, ó Deus, que estão neste momento, entregando a sua vida a Jesus. Nesse momento onde essa palavra está chegando, Senhor, aos corações. É o Teu Espírito que convence. É o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Há tempo de voltar, há tempo de te aceitar, há tempo de se arrepender, há tempo de se humilhar, há tempo de buscar o Senhor. Pai, eu quero orar por essa pessoa que nesse momento está entregando o seu coração, a sua vida ao Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, tirar toda enfermidade, todo mal, todo sentimento de orfandade e trazer o senso de paternidade espiritual. Paizinho, papai querido, papai celestial, eu oro nessa manhã por todos aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, que vão voltar. Nós não podemos ainda, Senhor, estar de forma presencial na igreja. Logo, logo estaremos, papai, mas ainda não estamos. Mas quando a igreja abrir as suas portas, esta pessoa voltará, essa pessoa virá, Senhor, participar da família, ó Deus, participar, ó Deus, da família da fé, ser incluída, ser, ó Deus, ó Pai, buscar ao Senhor como igreja, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, eu oro nessa manhã e aplico fé que essa pessoa terá uma vida transformada, abençoada, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão fracos, abatidos, desesperados, com medos excessivos, Pai, em nome de Jesus, que eles, ó Deus, sejam fortalecidos agora, sejam abençoados agora e sejam tomados por uma certeza de que o Senhor, ó Deus, está conosco. Nós oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer para você, não desanime, não pare, continue, porque o amor de Deus é imenso, é extraordinário para a sua vida e para toda a sua casa. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que a sua semana seja uma semana extraordinária e que você discirna o tempo, que você hoje, começar hoje, não deixe para amanhã não, hoje você creia, você entenda que Deus quer dar a você uma vida absolutamente não livre dos problemas, mas uma vida eterna e uma vida maravilhosa. Eu oro por você, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para orar por você e acompanhe nas nossas redes sociais, ali estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Que Deus te abençoe, tenha uma vida, uma semana e uma vida abençoada em nome de Jesus.